Fala pessoal, tudo certo? Roberto Rocha da AlphaGates aqui. E o Nelson Coelho da AlphaGates aqui também. A gente vai apresentar nesse vídeo, pessoal, um pouco das funcionalidades da PolyStudio USB. A PolyStudio USB é uma câmera de videoconferência muito simples de implementar, mas que atende a diversos cenários de diversos tamanhos e tipos de sala de reunião. Ela pode ser usada em salas médias a grandes, dependendo do formato da mesa, do comprimento e da iluminação da sua sala. Nesse vídeo, a gente vai fazer algumas experiências onde, com essa tela, a gente vai mostrar a visão de quem está do outro lado da sala. A gente tem a PolyStudio aqui nesse tripé filmando o nosso cenário, onde a gente vai fazer algumas movimentações para vocês entenderem o que a câmera traz de tecnologia. E a gente depois vai ter uma explicação de como usar e gerenciar essa câmera. Nesse cenário que a gente escolheu, a gente trouxe a PolyStudio USB, mas imagine que aqui a gente tivesse uma mesa de reunião com 6 pessoas, 8 pessoas, 12, até, quem sabe, 14, 16 pessoas na mesa, dependendo do formato, e que você tivesse a experiência de uso da câmera. O nosso ponto aqui não é representar exatamente uma sala de reunião, mas é mostrar as tecnologias que essa câmera tem e que poderiam fazer parte do seu ambiente de trabalho, seja numa sala de reunião, seja num open space, seja num auditório, ou em outros cenários como um escritório de advocacia, numa escola, numa universidade, numa sala de idiomas, num consultório médico de telemedicina, diversos cenários que essa câmera atende e poderia ser o seu caso, da sua empresa. Para começar, eu gostaria de falar sobre o PolyLens. O PolyLens ele é o software de gerenciamento da Poly, que você consegue gerenciar as configurações de todos os devices e fazer o gerenciamento remoto desse equipamento. Para alguns equipamentos a gente consegue ter o inventário através do PolyLens em nuvem e todo o gerenciamento das suas salas, quantidade de equipamentos, onde estão, por quem está sendo utilizado, que facilita muito o inventário das empresas de TI. Então, para começar, pessoal, eu vou usar o meu PolyLens para gerenciar e ativar algumas funcionalidades e features da câmera PolyStudio USB. A PolyStudio USB ela vem com controle remoto, onde eu tenho algumas configurações que eu posso parametrizar antes de utilizar a câmera. Então, com o controle remoto da câmera, eu posso definir, por exemplo, 2 cenários, 2 presets de utilização da câmera. Nesse exemplo aqui, eu vou estar utilizando o preset 1 para o meu whiteboard, onde, no caso de uma apresentação, eu estou sentado aqui na minha mesa de reunião e quero levantar para apresentar para os usuários. Eu consigo apertar o preset 1 e vir para o quadro, onde eu vou fazer a apresentação da minha reunião. Voltando para a minha mesa, com o controle remoto, eu posso desfazer a tela e voltar para a minha reunião aqui diretamente com o Nelson ou com outros participantes. E aí, pessoal, falando um pouco mais da PolyStudio, eu vou falar de uma funcionalidade dela que é o Speaker Frame. Quando a gente tem essa funcionalidade habilitada, a câmera automaticamente ela reconhece a pessoa que está falando e ela dá um zoom, um foco nesse colaborador. Pensa então numa sala de reunião onde eu estou sozinho e em determinado momento da minha reunião entra o meu companheiro de equipe, o Nelson. Entrando aqui na agenda. E aí, os dois falando, ela vai capturar, vai dar o zoom em quem que está falando naquele momento, né? Então, o Speaker Framing tem essa capacidade de capturar as pessoas que estão falando no momento. Então, dando alguns exemplos, imagina que a gente está numa apresentação de vendas e eu vou trocando, né, o interlocutor. Eu não preciso reposicionar a câmera ou ficar utilizando o controle para dar zoom numa pessoa, leva a câmera para um lado, leva a câmera para o outro. A própria câmera da Poly, ela já tem essa funcionalidade e ela entende quem é a pessoa que está falando, faz o enquadramento automático e dá destaque para aquela pessoa durante a reunião. Cenários de uso, um professor numa sala de aula, uma reunião numa empresa onde eu precise ir até um quadro branco ou uma lousa, fazer uma apresentação, dentro de uma escola de idiomas, num estúdio de apresentação, eu tenho várias formas e funcionalidades que eu posso usar com a PolyStudio USB. Uma outra funcionalidade da PolyStudio USB é a configuração de Group Framing, onde a câmera ela consegue entender o posicionamento dos participantes e automaticamente ela faz o enquadramento de quantas pessoas tem no ambiente. Agora eu estou sozinho, me movimentei aqui pela sala e ela me enquadrou. Eu vou chamar o Nelson agora para a nossa apresentação. Agora estou aqui. E ela vai ampliar o campo de visão dela e está pegando 2 pessoas, está pegando um grupo de pessoas que está na apresentação. Lembrando que à medida que mais pessoas entrem nessa reunião ou saiam, a câmera automaticamente ela reconhece e ela vai fazer o tratamento do zoom e da percepção das pessoas. Ela fez o afastamento e agora ela está fazendo o reconhecimento novamente da minha voz e do meu rosto e mantendo somente isto no vídeo. E eu voltando para o cenário, né? Pense então uma sala de aula,
um auditório de uma empresa, a gente consegue ter o enquadramento das pessoas e um foco maior. Sem mexer em nada, automaticamente o software da câmera faz esse tratamento e entrega essa qualidade, essa experiência de uso para vocês. Bom, outra funcionalidade que temos na Poly Studio é o Presenter Tracking. Com o Presenter Tracking, o que ele faz exatamente é ficar como um cameraman e indo atrás do instrutor ou da pessoa que está falando, né? Então, dessa forma, nós vamos transitando na sala, falando, e ele vai capturando e centralizando o locutor durante essa reunião. Um cenário de uso para isso é, de fato, uma aula ou algum interlocutor que tenha uma dinâmica de ficar falando e se movimentando durante toda a apresentação. Além disso, a gente tem mais uma funcionalidade na Poly Studio USB. Por uma questão de foco e até pela percepção de quem está na outra ponta da reunião, né, numa reunião online com a sua empresa ou numa apresentação sua, a gente tem o Conversation Mode, onde a câmera ela consegue entender que tem duas pessoas ao mesmo tempo debatendo ou trocando informações e ela faz o enquadramento dessas duas pessoas, destacando a presença das duas pessoas. Vou convidar o Nelson para entrar aqui mais uma vez no nosso cenário. Nelson. Dessa forma, quando existe uma outra pessoa na agenda, o que ele vai fazer é trazer o foco para essa pessoa durante a conversa. Mas quando temos mais pessoas falando ao mesmo tempo, ela vai criar uma amplitude e vai conseguir trazer a informação para todas as pessoas que estão assistindo, né? Dessa forma, Nelson, então quando eu tenho um Conversation Mode ativado, as suas reuniões ficam muito mais dinâmicas. Quando uma pessoa fala, ele vai atrás, traz o foco para essa pessoa. Quando temos mais pessoas falando, ele vai capturando ali as pessoas ao mesmo tempo. Ela consegue reconhecer, Nelson, e dividir a tela, então? Sim, foi exatamente o que ela fez agora, dividir a tela. Então, no Conversation Mode, Nelson, a gente pode ter duas pessoas ao mesmo tempo, com apenas uma câmera, dando foco em dois participantes na mesma reunião, é isso? Exatamente isso. Perfeito, Nelson. Isso é muito legal, porque traz a experiência para quem está do outro lado de focar em duas pessoas e não ficar mudando a view da câmera a cada movimento. Outra funcionalidade, então, é o People Framing. É muito similar ao Conversation, mas nesse caso aqui, o que ela está fazendo, ela está enquadrando as pessoas do peito para cima, independente do lugar que a pessoa esteja, independente da altura que a pessoa esteja, naquela mesma sala, se ela tiver a visão de 120 graus, a captura de 120 graus dela, ela vai conseguir capturar as pessoas